paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e hoje eu trago mais um vídeo especial para a tua vida. Na realidade, isso é uma aula de teologia, né? Ia simplificar. Bem, gente, eu quero pedir antes que você não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, compartilhe esse canal precisa crescer, a obra do Senhor precisa crescer. Irmãos, o que eu venho tratar hoje é de um assunto muito importante, muito interessante, eu percebo assim que está acontecendo no mundo de hoje, no meio do evangelho. Né? Aqui eu vou falar para pessoas evangélicas mesmo, né? Irmãos, o nosso Senhor Jesus ele está voltando, isso nós não temos dúvida, porque o que está acontecendo hoje na terra, né, nós observamos e percebemos que realmente o Senhor está vindo. Aquilo que estava acontecendo na época de Noé está acontecendo hoje. Né? E então, eu trouxe uma palavra aqui para mim e para a sua vida, porque eu como pastora, eu já fui muito procurada por pessoas que se afastaram da presença do Senhor, pessoas que não têm entendido, né? Porque um pregador prega uma coisa, outro vem e prega outra. Porque o que está acontecendo? Pregadores estão pregando doutrinas humanas, doutrinas religiosas. Estão esquecendo de pregar a verdade, de pregar a Bíblia. Né? E por isso que está causando essa confusão no mundo evangélico. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso dizer a vocês que isso só tem destruído, né? E enfraquecido o evangelho. Enquanto é um momento que nós como cristãos, nós temos que nos unir e entender que Deus fala com cada pessoa conforme Ele quer. Não é porque Deus falou comigo de um jeito que Ele quer falar com você da mesma maneira. Não é porque na minha vida Deus fez assim que na sua vida vai ter que ser assim também. Agora a palavra de Deus, ela é única e é ela que precisa ser seguida a doutrina. Né? E eu vou trazer aqui para vocês Ezequiel capítulo 16. Eu vou ler o versículo 1 para você aqui, mas a minha pregação vai estar aqui no versículo 6. Aliás, a nossa aula que nós vamos ter hoje, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fazer conhecer a Jerusalém e as suas abominações. Né? Fazer conhecer a Jerusalém e as suas abominações. Deus falando aqui com o profeta Ezequiel. Né? Aqui no versículo 6, você pode ler o capítulo todo aí na tua casa. Tá? Mas eu vou aqui para o versículo 6 para que esse vídeo não se alongue. Ele fala assim: E passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue, e disse-te: ainda estás no teu sangue? E vive? Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha no meu manto, e cobri a sua nudez. E te dei juramento e entrei em concerto contigo. Isso é o Senhor falando. Diz o Senhor Jeová. Tá vendo? Aqui a palavra de Deus confirma. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do sangue. E te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Olha só que interessante. E te ordenei enfeites, e te pus colares, e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Amém? Vou ler mais uma vez esse aqui, ó. E te enfeitei de enfeite, te pus braceletes nas mãos
e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E aqui no versículo 13 ele fala: e assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda, e de bordadura, nutriste-te de flor, de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa em um extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. Então eu paro aqui, como eu já disse, vamos aqui até o versículo 14, e você continua fazendo a leitura do capítulo todo em casa. Irmãos, o que eu quero trazer nesta palavra hoje para você, neste dia, né? Você vê como o próprio Deus compara a cidade de Jerusalém com uma mulher. Né? E aqui é tão interessante essa passagem, porque aqui ele vai falando aquilo que ele trouxe à cidade de Jerusalém. Quer dizer, a cidade de Jerusalém era uma cidade perdida, uma cidade cheia de pecado, uma cidade que estava nua, espiritualmente falando, estava nua, né? Mas aqui o próprio Deus, ele diz que ele vem e ele adorna a cidade de Jerusalém, ele veste a cidade de Jerusalém. E é interessante que ele começa a trazer desse lado espiritual o lado material, porque ele começa a falar e ele adorna essa cidade de Jerusalém, né? Com os brincos, com os colares no pescoço, bracelete, suas vestes, né? E mais aqui embaixo, no versículo 13, ele fala também, né, da seda, o produto que era usado no rosto, no corpo, né, para que viesse tratar, hidratar, para que viesse ter uma beleza, né? Mas para ser mais belo, né? Melhor assim falando. E o que eu percebo hoje é que muitas pessoas têm ignorado essa passagem por causa de religião humana, né? Por causa de doutrina humana. Aonde tem, eu já ouvi, como ontem mesmo, eu fui a uma igreja, eu ouvi o pregador falar que quem usa, né, uma base, quem usa um batom, essa pessoa está no inferno, que ela vai viver com Satanás no inferno por causa daquele batom, por causa daquela maquiagem. E a gente vê aqui na palavra de Deus que Deus, em nenhum momento, ele está falando isso, né? Quando nós passamos lá para o livro da rainha Esther, a Bíblia fala que Esther, antes de se juntar com um rei, que era a vontade do próprio Deus, Esther passou um ano sendo tratada e sendo cuidada, com cremes, né? com loções, com banhos, perfumes, né? Para que ela viesse ser adornada. E a Bíblia fala que ela era uma mulher adornada, cheia de vestes lindas, né? Ela se vestia adequadamente, com pudor, com respeito, com honra. Irmão, o pecado não está em se arrumar, o pecado não está em vestir uma roupa, o pecado não está em você passar um batom ou uma maquiagem. O pecado está na sua intenção, o pecado está dentro daquilo que você está pensando, daquilo que você está desejando, daquilo que você está querendo. Se você usa um batom porque você quer chamar a atenção de pessoas que vão, né, que vai destruir casamentos, né, que você quer estar com egoísmo, querendo ser melhor do que qualquer outra pessoa, vaidade é pecado. Vaidade é diferente de se cuidar, é diferente de se adornar. Uma pessoa vaidosa é uma pessoa que só pensa em si, só pensa no seu bem próprio, ela não pensa nas outras pessoas. Se aparece um homem casado, ela se joga para cima porque ela se acha melhor do que a esposa. Isso é pecado, isso é errado, né? Ou colocar uma veste que o seu corpo está se expondo, que seu corpo está chamando a atenção, que seu corpo está nu. Isso é pecado, isso a Bíblia fala de pecado. E não se arrumar com honra, com decência, com respeito, né? Não se arrumar porque você vai se sentir melhor. Irmão, isso não te leva para o céu e nem para o inferno, tá? O que te leva para o inferno é a maldade, é o pecado, é os teus pensamentos, né,
arrogantes, isso te leva para o inferno. E nós temos que ter muito cuidado com a palavra do Senhor em que nós pregamos, porque nós vamos prestar conta disso. Irmão, se eu estou te passando isso aqui, é porque está aqui escrito nessa palavra. E Deus, é tão claro que essa palavra que Deus está comparando a cidade de Jerusalém com uma mulher, que ele fala até dos seios. O que mais você quer para entender que é o próprio Deus, é que Deus está falando como realmente uma mulher teria que se arrumar. Né? E ele continua aqui na passagem porque ele fala da traição, porque mesmo ele fazendo tudo isso com a cidade de Jerusalém, ela se levanta contra Deus, ela continua imunda e suja. Por quê? Porque havia pessoas ali que mesmo Deus mostrando que ele era Deus, né, trazendo ali a resposta para aquele povo, livrando aquele povo ali das suas maldades, mas aquele povo continuava desagradando Deus, servindo a outros deuses, e Deus tendo dado toda a providência. Igual o mundo de hoje, Deus nos dá casa, Deus nos dá comida, Deus nos dá veste, né? Deus nos dá saúde, e muitas vezes nós estamos o quê? Fazendo coisas que não agradam ao Senhor, fazendo coisas que não éramos para fazer. E aqui no Novo Testamento, eu quero também tratar com você sobre a questão de, na época dos fariseus. Os fariseus, irmãos, eles eram esse tipo de pessoas que viviam com doutrinas humanas. Por eles seguirem aquela doutrina humana, eles se achavam os santarrões da terra. Né? Eles se achavam os perfeições. Só eles iam para o céu. O resto tudo ia queimar no inferno com Satanás. Mas quando o próprio Senhor Jesus ele passa ali pelaquele lugar, o próprio Senhor Jesus ele abomina aquelas pessoas. Por quê? Que Jesus abominou aquelas pessoas? Porque Deus ele não quer religião, Deus ele não quer doutrina humana, Deus ele não quer que você faça nada forçado ou obrigado, porque a tua religião te manda, porque a doutrina onde você está te manda fazer. Deus quer que você tenha temor dentro do teu coração por Ele. Deus quer que você o ame em primeiro lugar e que você honre e respeite a Deus. É isso que Deus espera de você. Deus quer que você, quando se deparar com o pecado, né, quando você se deparar com a tentação, você lembrar que existe um Deus, que você é filho de Deus e que o pecado não te pertence mais, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que você precisa entender, meu irmão e minha irmã. No mundo de hoje está sendo difícil vivermos um cristianismo limpo, um cristianismo puro, um cristianismo voltado na Bíblia cristã. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás e entender, né, sobre todas essas coisas. Porque se nós não fizermos isso, a religião que tem nos prendido, vai chegar uma hora que nós não vamos suportar, nós vamos desistir. E só quem vai perder vai sermos nós, porque nós vamos estar perdendo o caminho da verdade. Não que aquele lugar seja verdadeiro, mas porque às vezes rapidamente nós tiramos aquilo que nós idolatramos homem e passamos para Deus. Porque na hora de culpar, a gente culpa Deus, a gente não culpa o pastor. Porque eu fui para uma religião porque eu segui a Deus, mas foi assim, não me deu certo com outra. Né? Aí abandona Deus. Mas na hora que você está dentro da igreja, que você tem que buscar Deus verdadeiramente, que você que tem que ler a palavra do Senhor, você já passa o quê? A sua idolatria ao pastor. Né? Eu não estou desmerecendo pastores, porque o pastor, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar as autoridades. Mas eu estou te falando, meu irmão e minha irmã, de alma. Eu estou te falando de inferno. Eu estou te falando de céu. Por que eu estou te falando de céu, de alma e de inferno? O que eu quero dizer com isso? É que na hora, meu irmão, que nós formos prestar conta com o Senhor não vai querer saber se você olhou para o pastor e esqueceu de olhar para a palavra de Deus. O Senhor não vai querer saber se você não buscou o caminho que se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E a base disso está na palavra do Senhor, no Novo Testamento. Você vai saber tudo sobre Jesus e como seguir. O Velho Testamento, para te fortalecer, para lembrar as fé, para lembrar os feitos de Deus, para te ensinar. Amém? Então aqui que nós venhamos ver que o nosso Senhor Jesus deixou bem claro, né, que não passa de heresias. Né? Esse tipo de coisa não passa de heresias. Esse tipo de coisas não passa de doutrinas humanas. E nós precisamos lembrar dos fariseus e lembrar
que não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Jesus Cristo espera de nós, que Deus ele espera coisas melhores de nós. Como existem religiões por aí que falam que mulher que usa calça é mulher que está no inferno. Meu irmão, será que se eu não tiver um coração puro, será que se a minha mente não tiver uma comunhão com o Senhor, será que se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não me consagrar ao Senhor, se eu não ler a sua palavra, só porque eu não uso calça eu vou estar no céu? Aonde que está essa palavra que fala sobre isso? Claramente. Porque muitas pessoas lêem lá no livro de Pedro e elas confundem. Porque na realidade o que Deus está tratando é homem querer ser mulher e mulher querer ser homem. Não adianta você sair contra isso, porque isso é a doutrina do cristianismo, isso é a doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos seguir isso, está isso escrito. Porque se isso fosse verdade, meu irmão e minha irmã, como poderíamos dizer do povo escocês que usa saia? Aonde eles estariam hoje? No inferno por causa das suas saias? E o próprio Senhor Jesus que usava vestido, porque naquela época não tinha calça. E os sacerdotes das igrejas, do templo naquela época, eles usavam seus vestidos. Na Bíblia fala como eram as suas vestes vestidas. E onde estão essas pessoas? É esse inferno que dizem que essas pessoas vão que estão usando calça? Não é a calça que te salva, é o teu coração, é a tua libertação, é a tua mente, é o teu pensamento, é você ser puro, é você ser limpo. O que te salva é o sangue de Cristo, a graça, é você ser filho de Deus, isso que vem a tua salvação. Então desde já, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. E eu quero pedir perdão a você se eu ferir você. Minha intenção não é te ferir. Minha intenção é que você conheça a palavra de Deus. Que você viva a verdade de Deus. Porque não está sendo fácil, meus irmãos, viver o evangelho de hoje. Dentro das próprias igrejas a gente vê que há uma confusão. As pessoas estão rodopiando porque não sabem mais aonde é certo e aonde não é. O que é e o que não é. Tenham muito cuidado, vocês que levam pregadores para pregar dentro de suas igrejas, procura ver realmente qual é a doutrina dele. Porque se você tem interesse na alma humana, você vai buscar pessoas que estão voltadas na palavra de Deus e não pessoas em doutrinas humanas. Porque muitas vezes tem gente que está fazendo do altar um palco. E isso Deus vai cobrar. Isso não agrada ao Senhor. A realidade não é essa. Não adianta fazer milhões de promessas, te dar isso e aquilo. Se você não conhecer a palavra de Deus, se você não conhecer a verdade, se você não praticar, não viver a verdade de Deus, não adianta. Não adianta fazer do altar um palco. Não adianta te prometer o mundo, o céu e a terra. Não adianta. O que faz efeito na tua vida é a palavra de Deus. Mike Bordock, um homem muito conhecido no mundo, um grande homem de Deus, e ele diz uma frase que fala o seguinte: a Bíblia pode ter milhões de versículos, mas o único que vai valer na tua vida é aquele que você vive. Então, meu irmão, não adianta você dizer que sabe, você tem que viver. Você tem que buscar todos os dias a palavra do Senhor, se fortalecer no Senhor e viver na presença de Deus. Estamos chegando no momento dos últimos dias. O que está acontecendo, que nós observamos, é que tem vereadores políticos, tem pessoas se levantando para calar o cristianismo, para calar a palavra de Deus. Porque eles estão querendo que o cristianismo venha se prostrar diante do mundo. Mas não o mundo, é o mundo que tem que se prostrar diante do cristianismo e não o cristianismo para o mundo. Porque o cristianismo é esse, é a palavra de Deus vivida na terra, é a palavra de Deus sendo exaltada na terra. E é isso que nós precisamos vencer. Nós precisamos nos unir, porque logo, logo estaremos sendo paralisados, parados, para não pregarmos o verdadeiro evangelho. Então, se levantando aí coisas para tirar a pregação da internet, para tirar a pregação da televisão. Estão se levantando aí leis para que o homem não venha mais pregar sobre a verdade que está na Bíblia. Porque eles usam a palavra que não tem nada a ver com isso, que se chama preconceito. Isso não é preconceito.
Isso se chama doutrina do cristianismo. Então quem vive no cristianismo precisa viver essas doutrinas. Agora quem não vive no cristianismo, quem não acredita no cristianismo, viva do jeito que tem que ser vivido, do jeito que você quer. Isso é um direito seu, é o livre-arbítrio. Mas o nosso direito nós também temos de viver. Então nós temos que nos unir, servos e servas do Senhor, para pregarmos a verdade de Deus. Nós temos é que nos fortalecer no Senhor. Nós temos é que ler mais a Bíblia. Tem muitas pessoas quando vão pregar, vão para a internet pegar pregação. Não estuda algo para se aprofundar, para ensinar. Pega qualquer coisa e achou bonito e ali já coloca. Mas não sabe nem o que realmente é a palavra de Deus, o que Deus está querendo e o que Deus está ensinando. Nós sejamos livres, assim como Jesus disse. Somos livres. Em Cristo Jesus nós somos livres e somos mais do que vencedores. Espero que essa palavra tenha te abençoado e que tenha te trazido a paz nesse dia. Que Deus te abençoe. E eu quero falar com você também que se afastou da presença de Deus por causa de coisas nesse sentido. Meu irmão, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai haver uma hora que não poderá mais encontrar o Senhor. Então fique na paz do Senhor. A hora de você buscar Cristo é hoje. A hora de você se arrepender é hoje. A hora de você se consertar com Deus é hoje. Então faça esse conserto com Deus. Levante sua mão direita. Você quer se consertar com o Senhor nesta tarde, neste dia, nesta hora. Não sei em que hora você está vendo esse vídeo. Mas faça um conserto com o Senhor. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, misericórdia, Pai, por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha escrever meu nome, no livro da vida e que de lá nunca mais saia. Deus, abençoa, Senhor, todos os meus passos, meus caminhos. Me ensina o caminho da verdade, me ensina o caminho da Tua palavra. Senhor, seja comigo por onde eu andar, e que eu possa me firmar e me fortalecer na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.